E ainda nesse sentido, acho que assim, falando sobre essa questão do cenário, acho que esse ponto do investment grade, até eu fui no evento algumas semanas atrás com o Haddad, ele, puxa, acabou pestanejando lá, porque falou, puxa, acho que não era justo que tinha que ter investment grade e tudo mais. E acho que esse é o fiscal é sempre um ponto que pesa bastante na balança aqui no Brasil. E ao mesmo tempo a gente teve um cronograma, digamos assim, do governo que foi um pouco inusual, né? Então, assim, geralmente tem aquela coisa de os primeiro biênio, né? Os primeiros 2 anos o governo é um pouco mais contido nos gastos e gasta mais no segundo biênio. Esse governo acabou gastando meio que um pouco desde o início, teve algumas surpresas né, que algumas coisas que saíram fora do que era esperado, então, tipo, aquele anúncio do pacote fiscal que veio com a isenção do imposto de renda, que aquilo ali desagradou. Eu lembro que o Ibov caiu muito no outro dia. Na sua visão, o cenário que a gente tem hoje para 26, ele preocupa, né, essa coisa do fiscal, justamente por 2026 ser um ano de eleição, é um ano que naturalmente os governos gastam mais. E como é que você vê essa coisa de Brasília influenciando no fiscal, né, de influenciando nos investimentos? Se é um ano muito para se preocupar, como é que vocês estão com a visão de risco sobre isso? Eu acho que voltando para o primeiro ponto, eu acho que isso que você falou é realmente o ponto mais importante, que é o quê? É onde a gente está, né, de onde a gente veio para onde a gente vai, né. Quando você junta esses pontos que você disse, a aceleração de gastos nos 2 primeiros anos, que se esperava só nos outros 2, volta naquele meu primeiro ponto que é o seguinte: bom, você fez seu dever de casa e mostrou, né, que é consistente, né, e sólido para o longo, né, então quando você para, você não pode ter incerteza, né, da mesma forma que eu falei que você não pode ter incerteza e surpresa quando você lida com o investimento de um indivíduo, ou de uma fundação, ou do ou de uma instituição, você não pode ter surpresa quando você está pensando em atrair recursos, né, para o mercado local. E eu acho que muitas das vezes acontece isso, esse nível de incerteza, né, falta de uma base mais sólida e falta de uma visão de longo prazo consistente. Então, onde eu vejo que a gente está agora é exatamente nesse ponto. Bom, o que a gente esperava de aceleração de crescimento começou a acontecer muito antes do que geralmente acontece, né. E agora, olha para frente, o que que vai acontecer? Será que vai continuar acelerando? Será que vai, agora no final, entrar no eixo ou não? Então, esse nível de incerteza é o que muitas das vezes cria dificuldade de você demonstrar, né, que você está indo no caminho certo. Que, em algum sentido, é o que está acontecendo na economia americana agora. Como você não sabe como vai ser a composição, né, de custos da cadeia produtiva dos principais produtos, dos principais importações, do principal volume de investimentos, né, que existe naquela economia, você cria um nível de incerteza que você vai andando para trás, né, e vai freando a economia toda. Então, muitas vezes a gente acha que algumas coisas são específicas nossas, não, né, mas é o básico, né, uma tese que a gente tem acompanhado muito é o quê? Bom, quando o Reino Unido saiu, né, da União Europeia, se criou um nível de incerteza muito grande de como que as coisas iam funcionar, como que as coisas iam se conectar, que teve um impacto econômico relevante, né, até você criar de novo um nível de estabilidade, né, que criou as condições que você precisa para depois começar a entrar no trilho e evoluir de alguma forma. Uma coisa que a gente vê que pode acontecer nos Estados Unidos é essa, bom, esse nível de ruptura, né, isso que tá todo mundo tentando entender agora. Perfeito. Mas e pro Brasil, tem algo que lhe preocupa muito, assim, por ser um ano de eleição, como é que você enxerga 26 e se isso para vocês tem essa parte das incertezas, né, mas tem algum cenário que para vocês apresenta mais risco, tanto de ou Lula ou Bolsonaro ser eleito, e como é que também você tem visto a gestão atual, né, porque o Haddad, a gente teve a primeira reforma tributária, acho que desde a redemocratização, teve algumas mudanças. Na sua visão, como é que tem sido a gestão fiscal do atual governo? Olha, um ponto principal nosso sempre é o quê? A gente tem que conseguir fazer a gestão dos recursos dos nossos clientes em qualquer cenário. Então, é no cenário de contração, no cenário de expansão, então a gente tem que ter solução financeira para tudo, né. Então a gente está bem confortável em relação a como as soluções e a oferta que a gente tem. Eu acho que, olhando para o Brasil, o que que me preocupa é passar por mais uma situação de ruptura, como que a gente está passando agora, como a gente acabou de falar, e não ter, uma gestão que possa estar olhando para isso. Que eu acho que o Brasil tem que ter um solavanco de crescimento um pouco mais forte. A eleição ser agora, o que preocupa muito mais é o ponto que você falou no início, que é o quê? Bom, será que vai ter uma aceleração de gastos, um foco nisso, né?
ao invés de focar em aproveitar essa momento de ruptura global e focar em iniciativas que desenvolvam o país e levem mais para esse lado, é difícil alguém levantar a mão e falar agora que tem uma resposta para isso, né? Preocupa os indicadores que a gente teve até agora, né, de aumento de custos, né, de gastos, como você disse. Por outro lado, tem essa sinalização de algumas iniciativas que estão indo para o lado certo. O cenário político ainda está muito incerto, né, em relação a como vai ser. Acho que a gente tem que se preparar para navegar em qualquer um dos dois lados. E focar nas iniciativas que a gente consegue fazer para ajudar para desenvolver. Eu acho que o crescimento e o desenvolvimento é daí que vai vir, né, a sustentabilidade que a gente precisa de longo prazo.